Olá, minhas amigas e meus amigos da TV do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós estamos aqui para conversar com um lutador das causas populares, do socialismo, fundador do Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando do ex-deputado, ex-deputado José Genuíno. Então, Genuíno, nós estamos aqui, eu queria começar falando das últimas notícias. Nós conseguimos, assim, Lula conseguiu ganhar uma eleição, assume o terceiro mandato, depois de todo um tempo de... Então, Genuíno, nós estamos aqui, eu queria começar falando das últimas notícias. Nós conseguimos, assim... Como é que você encara, Genuíno? Tá aqui, estamos ainda com um certo tumulto eletrônico aqui. Como é que você encara a vitória do Lula? Que perspectivas você vê para o terceiro mandato de Lula? Paulo, essa vitória é muito grande. Apesar da diferença ter sido pequena, mas ela simboliza desalgemar o país. Ela simboliza desintoxicar o país. Ela simboliza encerrar o ciclo do autoritarismo, do protofascismo, da liquidação de direitos, dos riscos para o regime democrático. Portanto, é uma vitória muito grande. E considerando a história do Lula, a perseguição ao Lula, a tentativa de criminalização do PT, é uma vitória muito significativa. Mas eu gostaria de iniciar, Paulo, fazendo dois registros. Primeiro, eu quero registrar a minha dor e a minha lembrança em relação ao falecimento da Gal Costa, que é a nossa geração. Em segundo lugar, dizer que eu fiquei muito emocionado quando eu vi ontem, na televisão ontem, mas se referindo à quarta-feira, o presidente da República se emociona com choro quando fala da fome e da barbárie social. Isso é uma atitude de grandeza do Lula. A partir desses dois registros, eu acho que nós estamos iniciando um novo ciclo político. Primeiro, predomínio da política, em que as posições vão ficar explicitadas, as disputas vão ser transparentes e democráticas, os conflitos vão ser civilizados e a negociação e o dissenso vai pautar a política nesse momento. Eu acho que o golpe, Paulo, começou com o teto de gasto. E o novo ciclo começa discutindo exatamente o teto de gasto. E eu acho que é muito importante esse início do governo Lula discutindo o teto de gasto para colocar a pauta social, as reivindicações do povo acima dos interesses do mercado, acima dos interesses do lucro, da acumulação capitalista. Eu acho muito importante. Nós não podemos ficar prisioneiro do mercado, do capital, da acumulação financeirizada. Então, eu acho que está correto. É claro que nós temos que avaliar qual é o caminho que nos dá garantia para viabilizar o Bolsa Família. Nós temos, inclusive, que colocar que o Bolsa Família passa a se incorporar como um dispositivo constitucional permanente, não apenas uma lei. E eu acho que nós vamos fazer um governo amplo, pela própria campanha que o Lula articulou e desenvolveu, e dentro dessa amplitude, nós, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, temos que organizar uma força para apoiar o Lula com base nas reivindicações do movimento popular, do movimento social, da luta das mulheres, da luta quilombola, da comunidade LGBTQIA+, da luta da nova classe trabalhadora que quer cidadania. Portanto, eu acho que é um momento novo, esse que o Brasil está respirando. O Brasil está respirando. E agora, como é que você vê, assim, a continuidade? Como é que você aguarda, como é que nós podemos aguardar a posse, as primeiras medidas? Você acha imprescindível que se investigue e se punam os crimes cometidos? Como é que você vê esse... Porque nós estamos transitando de um regime que é uma semiditadura para recuperar a democracia. Ou seja, tem coisas aí, né, que estão no ar ainda, né? Claro. Nós estamos saindo de um regime autoritário, mesmo com conotações liberais, para um regime democrático sob a liderança do Lula. Eu acho que essa eleição, Paulo, foi a eleição contra a máquina do poder executivo, contra a mentira das fake news, contra o toma lá da cá através dos programas sociais, contra as ameaças de golpe desde 2021, passando por 2022, inclusive agora com essas ameaças em frente aos quartéis.
uma eleição em que, de um lado, teve o regime democrático, a pauta do povo, e, de outro lado, o modelo de acumulação financeirizada, o grande lucro, a violência, a pasmaceira criada em torno de uma visão conquista do inimigo. Eu acho que essa eleição tem um significado muito, essa vitória tem um significado muito grande. Ela abre um novo ciclo no Brasil. Nós tivemos da transição, da nova república, dos governos Lula, passando pela Constituinte, e agora tivemos o ciclo do golpe, da prisão do Lula, e também o ciclo. Eu acho que esse novo ciclo vai exigir de nós, primeiro, derrotar o inimigo de suas políticas. 2, enfrentar elementos constitutivos do projeto neoliberal, como o teto de privatizações e o americano promovendo a integração sul-americana. 3, fazer mudanças institucionais pelo fim do orçamento secreto, garantir uma relação democrática dos poderes, em que o executivo recupere o seu protagonismo, o judiciário não queira invadir a esfera do executivo nem do parlamento, e o parlamento saia dessa relação do tomar lá da cá. Mas não basta só isso. Nós temos um novo diálogo com a sociedade. Na medida em que a extrema-direita vem com força pelos contentes, pelos desesperados, e por setores do grande capital que estão financiados, como financiam as fake news, nós temos que ter um pé na sociedade e um pé na institucionalidade. Que reorganiza o partido e a frente de esquerda para não sair da sociedade. Eu, por exemplo, defendo, Paulo, ao lado dessa transição, nós devemos fazer nossas caminhadas, nossas mobilizações. Eu aposto que no dia 1º de janeiro a gente faça um Ocupa Brasil, a maior manifestação da história de Brasília, em que os partidários, os defensores das liberdades e dos direitos ocuparão Brasília para que a posse do Lula seja uma celebração de massa, de grande envergadura. É isso que eu defendo. Para isso, nós temos que fazer um esquentamento, caminhadas, atos. Eu acho que a gente podia aproveitar o 15 de novembro, dia da República, para fazer caminhadas, manifestações, mesmo que seja atos fechados. Nós achamos que a campanha encerrou, agora é só comemoração e montagem do governo. Tem que ter comemoração, montagem do governo, com as prioridades que estão sendo colocadas. Nós temos que, a sociedade, mobilizar, nós temos que organizar. Como é necessário a gente encarar que nós vamos viver um período de conflito? Não é o conflito pelo conflito, é o conflito de posição democrática, é o conflito de negociação, é a confrontação civilizada e democrática que marca o regime democrático. Até para a gente reconstruir o país e transformar, nós não vamos ter uma paz celeste de céu azul. Nós vamos trabalhar com conflitos, com negociações, e se a sociedade não entrar nessa mobilização, nós ficaremos extremamente limitados. Eu acho muito importante isso que você está falando, Genuíno, a respeito da mobilização. Nós tivemos uma campanha presidencial que, no final, nós tivemos assim mobilizações importantes. A vitória do Lula foi comemorada num ato na Avenida Paulista gigantesco, provavelmente uma das grandes mobilizações de massa da nossa história. E eu queria saber assim, como é que a gente pode manter a população atenta. Porque o bolsonarismo, mesmo derrotado, ele demonstrou que, com apoio militar, com apoio das suas organizações, ele está mobilizado. Ele está assim, claro. Ele não vai entregar a rapadura, como diz o povo, assim, facilmente. Ou seja, é preciso que a população se mobilize também. Como é que você vê isso? Nós recuperamos a Paulista como um espaço público das forças progressistas e de esquerda. Eu acho que esse foi o grande significado da manifestação na Paulista do dia 30 à noite, foi a maior manifestação na história da Paulista. A partir daí, nós temos que fazer manifestações, atos, caminhadas, plenárias, para a gente fazer a segunda ocupação. Fizemos a ocupação da Paulista e fazer Brasília dia 1º. Porque os
partidários do Inominável estão se mobilizando. Foi caminhoneiros, agora em manifestações em frente aos quartéis, para eles continuarem defendendo as ideias desse movimento protofascista, porque é o movimento em nome de Deus, da família, da propriedade, para justificar uma visão das armas, da perseguição, do ódio, do medo. E nós temos que enfrentar isso, não é só ficando dentro da institucionalidade, nós temos que ficar nas ruas e na institucionalidade. As esquerdas vão ter que saber combinar, um pé na ordem e um pé fora da ordem, um pé na institucionalidade e um pé fora da institucionalidade. Para isso, Paulo, é fundamental a gente explicitar a pauta social como prioridade. Nisso a transição está dando sinais. Segundo, nós vamos iniciar um processo de reconstrução e transformação do país, que é muito importante no início desse novo ciclo. Terceiro, nós temos que fazer as alianças necessárias, por exemplo, em relação à presidência da Câmara, em relação ao Senado, mas nós temos que deixar claro o que queremos e por que estamos fazendo isso. E não deixar de organizar um bloco da esquerda dentro e fora do parlamento, porque nós vamos ter um período de confrontação democrática, de conflitos democráticos. Não é um período de paz e amor, é um período de confrontação. Só que essa confrontação não é na forma de guerra, é na forma de disputa, é na forma de negociação, é na forma de explicitação. E o PT e as esquerdas têm que deixar isso muito claro. Então, por exemplo, para a gente chegar nas conferências de saúde, de educação, de assistência social, da nova classe trabalhadora, é importante a gente fazer que essas conferências reflitam a mobilização popular das ruas. Como eu gosto de dizer, é Lula na urna, é Lula no palácio e nós nas ruas, porque isso faz com que a gente possa ter força para ter uma governação transformadora e de reconstrução do país. Nós temos uma pauta para que discuta com todo o segmento social, não apenas com o mercado, não apenas com o banco, com o óleo, não apenas com a mídia. Por exemplo, nós temos que enfrentar debate sobre a democratização da informação, acabar com o sigilo de 100 anos, revogar decretos absurdos que foram decretados pelo Inominável. E nós temos que voltar, veja bem, Paulo, há uma questão central que é essa política das Forças Armadas com o relatório sobre as urnas. Não prova nada, mas levanta hipótese de ter tido erro. É para manter a civilização que eu chamo de extrema-direita e eles ganharem tempo para não saírem desmoralizados e, ao mesmo tempo, fazerem a tutela. Nós vamos ter que saber esse problema. Como nós vamos ter que enfrentar aquilo que é órgão de Estado, a PGR, Ministério da Justiça, Relações Exteriores, que aí vai ir bem, inclusive com essa presença do Lula na COP27. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento interessante. Agora, esse momento rico, ele não é oba-oba, nem é salto alto, ele é um momento de análise e de muita prudência para que a gente reconstrua o país e derrote os inomináveis, porque esse pessoal vai fazer oposição extremada, ilegal, provocativa. E nós só podemos derrotá-los se a gente não sair das ruas e buscar formas de organização e de mobilização nas ruas. Você fala há muito tempo, e eu gostaria que você retomasse isso, porque é uma questão que surgiu nesses dias, em vários momentos, né? Que é o debate sobre a tutela da democracia. Nós temos, desde a Constituinte, na qual você foi uma das grandes personalidades, teve uma atuação importante. Eu gostaria, inclusive, que você contasse para quem está nos assistindo como é que, de repente, surgiu a tutela militar. Como é que aquilo foi colocado? Você já me falou uma vez, apareceu um ministro do Exército e foi lá, e a coisa... Enfim, impôs uma situação que vigora até hoje e que faz com que, assim, as Forças Armadas elas se coloquem em uma posição de que, bem, elas teriam a palavra final sobre tudo, que é o que faz com que, por exemplo, elas querem ter a palavra final até sobre a eleição. É como se a palavra final não é do eleitor, é das Forças Armadas. Queria que você falasse um pouco disso, da importância disso e de se debater isso. Por favor.
O Paulo, é o famoso artigo 142, que está presente desde a Constituição Republicana. As 6 constituições brasileiras sempre contemplou o princípio do poder moderador, o princípio da tutela, o princípio de uma instituição militar acima das outras, através da defesa da lei e da ordem, através da defesa dos poderes constitucionais. A Constituição de 88 minimizou esse problema, apresentando aquela fórmula de que há convocado por um dos poderes, que é o final do artigo 142. Mas o princípio da tutela, que tem o monopólio do patriotismo, que tem o monopólio do bem e da virtude, que tem o monopólio de julgar e não aceita ser julgado, o caso da justiça militar, veja o caso da militarização dentro do Estado, veja os casos que são julgados pelo Poder Civil, pela Justiça Civil, isso expressa a tutela. Nós não enfrentamos corretamente isso quando governamos. A nova República fez uma negociação por cima, quando a transição da ditadura para a democracia, e essa questão com o governo do Inominável se agudizou, porque ele foi produto dessa tutela, a eleição dele foi viabilizada pela cúpula do Exército, principalmente, e o governo foi ocupado e militarizado. Então, não é a quantidade de cargos matematicamente, é a influência estratégica, é o comando que eles estão exercendo. E a prova mais cabal disso é a posição vergonhosa, lastimável, lamentável, em relação às urnas. Isso não é papel da defesa. Defesa Nacional não tem nada a ver com urna eletrônica, não tem nada a ver com fazer nota, se contrapondo ao que é. Defesa Nacional são outros itens, como a tecnologia sensível, espaço aéreo, fundo dos oceanos, a guerra cibernética, o papel do espaço aéreo na questão dos drones, como está aprovado agora na guerra da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia como bode expiatório. Está toda uma realidade nova no mundo. É a integração sul-americana, que tem recursos enormes. Isso que as Forças Armadas estão fazendo é um triste papel. No meu modo de entender, isso tem que ser enfrentado, quebrando a tutela, inclusive com o ministro da Defesa Civil, autoridade. Nós precisamos de a desmilitarização do Estado, com os cargos voltando para a reserva e quem for da ativa voltar para os quartéis, e mudar o comando, né, Paulo? Tem que mudar o comando das Forças Armadas com uma geração moderna que não está comprometida com essa visão militarizada de ocupação como se fosse um monopólio. Você viu o 7 de setembro, como é que foi? A maneira como eles usando as cores nacionais, a bandeira do Brasil. Isso, a nação, Paulo, é uma comunhão de destinos. A nação são todos nós que comungam no país, com a língua, com o território, com os interesses. Não pode ser propriedade de uma instituição militarizada. Isso nós vamos ter que fazer um debate sério sobre isso, e o novo governo tem que, vamos dizer assim, iniciar um processo de mudança. Porque, veja bem, o fato que aconteceu antes de ontem, que eles ocuparam os quartéis com aquela... é pretexto para manter a bolha, para manter o espectro, vai ter golpe. É aquela história, a guerra adversa hoje é através do fantasma. Vamos espalhar o medo para que as armas possam ser temidas. Levanta a arma para espalhar o medo, é o medo do medo, vai ter golpe. A Polícia Rodoviária Federal é aparelhada, a Polícia Federal está dividida, o Ministério Público está omisso. Então, as instituições precisam ser reconstruídas com base nos valores do regime democrático. Eu acho que isso tem a ver com o enfrentamento da tutela militar. Claro que o artigo 142 depende de emenda constitucional. Nós trabalhamos com esse tema na Constituinte, fomos derrotados. Você sabe que nós defendíamos que 142 fosse a defesa do país e dos poderes constitucionais, não tinha lei e ordem. Na última hora, incluí lei e ordem a pedido de um dos poderes, que é a expressão da tutela. Isso dá margem a uma interpretação de tutela militar de poder moderador. Eu acho que é uma redação ambígua, mas nós temos que, ao longo do processo de democratização do país, nós temos que enfrentar essa questão, porque o país não pode ficar enfrentando esses soluços de risco de autoritarismo, de mandonismo, de risco de golpe, de pronunciamento militar, de notas, e aí o país fica discutindo isso,
e não discute aquilo que é essencial, que é a defesa do país, a defesa do povo, a defesa de acesso à tecnologia acessível, a defesa da nossa unidade nacional, a defesa do meio ambiente. Nós temos que combater essa concepção de inimigo interno, guerra cultural, guerra contra o politicamente correto, guerra interna para justificar o autoritarismo, como eles pregam nessas redes sociais, nestas manifestações. Quer dizer, você teve uma eleição, tem um resultado, o presidente foi derrotado, aí aparecem manifestações pedindo intervenção federal ou intervenção militar, questionando as urnas. Isso é, no meu modo de entender, lastimável e vergonhoso. Agora, como é que a gente enfrenta isso? Fazendo o debate, tendo posição clara e, principalmente, mobilizando a sociedade. Não é fazer manifestações de resposta, nem de provocação. É fazer manifestações de vigília cívica em defesa da soberania do voto popular. Agora, você acredita que, por exemplo, manifestações que pedem intervenção militar têm legalidade, podem ser realizadas, ou as pessoas que promovem esse tipo de manifestação, de uma forma ou de outra, deveriam ser responsabilizadas? Porque, vamos dizer assim, vamos dizer assim, um ataque à democracia. Quem pede intervenção militar está querendo colocar abaixo a ordem pela qual nós lutamos. Como é que é isso? A gente deve tolerar, deve Paulo, responder. Vamos discutir dois níveis. Primeiro, as áreas dos quartéis é considerado área de segurança nacional. Inclusive, o cidadão comum, normal, não passa nessas áreas. Se passar em alta velocidade, pode receber tiro. Você viu aqueles casos do Rio de Janeiro. Essas áreas de segurança nacional estão acolhendo essas manifestações protofascistas. Aí é o primeiro erro. Segundo erro, eles se manifestarem em defesa dessa ou daquela posição, eu acho que são manifestações de extrema-direita que nós temos que enfrentá-las. Mas enfrentá-las polarizando, enfrentá-las com argumento. Agora, se eles se proclamam não respeitar as urnas, não respeitar o resultado das urnas, aí é crime. Portanto, há uma linha tênue entre o que é opinião e o que é crime. Por exemplo, não querer aceitar o resultado da eleição, aí sim, é uma atitude criminosa, porque vai, por exemplo, fechar a estrada, é uma atitude criminosa, o direito de ir e vir. Ameaçar com violência, ameaçar com caminhões, é crime. Agora, manifestação de ideias é diferente. Quer dizer, uma coisa é eles dizer que tem que ter um regime militar, isso é manifestação de ideia. Agora, não pode ter uma ação que fira os princípios fundamentais da Constituição, porque os princípios fundamentais da Constituição está o reconhecimento da pluralidade, o reconhecimento do regime político democrático, o reconhecimento que é o poder do povo, o reconhecimento das regras do jogo, que não pode ser emendada nem por emenda constitucional. Por exemplo, o Estado federativo, a soberania popular, os direitos humanos, não pode nem ter emenda constitucional. Imagine manifestação contra os direitos humanos, manifestação contra o regime político democrático. Então, isso nós temos que fazer a separação. Uma coisa são opiniões que não firam os direitos humanos, os direitos políticos, os direitos civis. Outra coisa é a violência. Eu cito o exemplo dos piquetes, as manifestações em área de segurança nacional, que são as áreas de quartéis, e as autoridades militares não podem proteger esse tipo de manifestação, que é como se estivesse alimentando uma força que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Portanto, esse limite estreito nós temos que deixar muito claro, porque a esquerda não pode ir no olho por olho, dente por dente. Nós temos que ter nossa visão de regime democrático, de direitos democráticos, na maneira de se relacionar com os adversários, mesmo estes que pregam o fim da democracia e do regime político democrático. Você chegou a temer pela sobrevivência da democracia no meio dessas, quando começaram a aparecer essas manifestações truculentas, a Polícia Rodoviária Federal claramente dominada, atrapalhando as eleições, inclusive a tolerância com empresas que vão lá e pressionam seus empregados para votar errado, ou seja, aquela coisa que a gente nem sabe até que ponto assim
quantos foram os votos reais que o Lula perdeu com essas pressões, com todas essas manobras aí. Você chegou a temer mesmo que a gente pudesse virar o fio? Pudesse ter uma virada no jogo aí? Examinar as coisas. Golpe de Estado, no sentido de virada política constitucional, depende de certas condições. Condições externas, condições internas, unidade da classe dominante, unidade da mídia e manifestações populares, como foram as que se realizaram em 64 e tal. Não tinha essas condições. Agora, tumulto, perturbação, a farra, a arruaça, isso sim, que eu acho que é o que eles fizeram. Eles tentaram um golpe e adiar a eleição e parece que não tiveram sucesso. Por isso que o Inominável, que desviou o voo presidencial, ele queria esse aval. Não teve. Porque uma mudança institucional pela via do golpe é mais complicado. Então, eu sempre achei que eles estavam levantando essa possibilidade para espalhar medo, como foi em 2021, e o Inominável acabou pedindo desculpa ao presidente, ao ministro Alexandre de Moraes, e em 2022 que fez aquele ato cômico, ridículo, com aval militar. Eu acho que eles espalharam o medo, para as pessoas ficarem tímidas, para eles aproveitarem isso e ganhar a eleição. Por exemplo, a Polícia Rodoviária diminuiu o número de votos por Lula com aquelas operações do dia da eleição. Claramente. As fake news diminuiu. O Auxílio Brasil diminuiu. O medo que eles incutiram na população, que muita gente não votou, isso contribuiu. Portanto, esta eleição foi a eleição contra o status quo, do Estado do poder econômico. O que é, por exemplo, o assédio eleitoral? É crime, assédio eleitoral é crime, porque fere o direito supremo da soberania popular. Isso é crime. O empresário pode defender em que ele vota, mas ele não pode obrigar o outro a votar. Aí é crime. Então, nós temos que, nesse conjunto de coisas, separar. Qual foi o êxito deles para diminuir a diferença? Foi espalhar o medo. É aquilo que a gente chama o medo do medo, o pavor, a temeridade. Não vou votar, é perigoso. E teve 3 mortes, alguns atentados, e eles apresentavam o uso da bandeira brasileira como se fosse propriedade de uma facção política. Eles sectarizaram a bandeira brasileira, eles sectarizaram os símbolos nacionais com esta visão. E eu acho que isso é, sim, uma visão autoritária. Então, nesse conjunto, eu sempre tive calma para analisar a possibilidade de golpe. Porque o golpe, no sentido amplo, pressupõe determinadas condições que não estão existindo. Agora, ameaça, arruaça, tumulto, eles não estão fazendo, inclusive estão sinalizando que durante o novo governo, eles vão fazer essas práticas que eles estão mostrando em estradas, em quartéis, em frente ao Congresso Nacional. Você viu a notícia que eles estavam planejando acampar dentro do Senado Federal. Esse tipo de ser, porque é um grupo político que não aceita as regras do jogo. Você sabe, Paulo, que a política tem 3 pilares. O primeiro é a soberania. O segundo é os direitos humanos e os direitos políticos e civis. Terceiro, as regras do jogo. Quando você está no jogo, você não muda as regras unilateralmente. Então, isso nós temos que deixar muito claro. Para a questão democrática estar em jogo no país, eu acho que está, Paulo. A questão democrática está resolvida? Eu acho que não. A questão democrática precisa ser aperfeiçoada. Por exemplo, as instituições, a democracia participativa, a democracia com a sociedade civil organizada. Nós temos que fazer uma reformulação democrática e constitucional do país, porque o golpe violentou o princípio de que o poder emana do povo. Segundo, criou normas e interpretações autoritárias. E terceiro, aplicou uma política de destruição. Esse é o problema que nós temos pela frente. Então, olha bem, nós temos que construir, transformar e, ao mesmo tempo, derrotar o desastre que foi os 6 anos de golpe e governo do Inominável. E isso é um processo. Isso aí vai... Isso inclui, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta. Fala-se pouco de investigar e punir as pessoas que atuaram contra a democracia. Não naquele sentido que você fala de manifestar opiniões antidemocráticas, mas, por exemplo, empresários que
tentam negar aos seus trabalhadores o direito de votar e escolher o seu candidato. As pessoas que vão nos quartéis, as pessoas, ou seja, tem várias formas de atuação que, assim, que comprometem a democracia, né? E muitos juristas dizem que ou a gente começa a investigar e punir quem comete esses atos, ou as pessoas vão ter aquela justa percepção de que isso está valendo. É feio, a imprensa fala mal quando acontece, mas está valendo. Você acha que seria importante algumas medidas de investigar e punir casos assim notórios de violência, de morte, casos assim, por exemplo, aquele cidadão que foi morto pelos cabos eleitorais do Tarcísio, no interior do Ceará, no Mato Grosso. Isso. Ô, Paulo, a experiência nos mostra que quando o passado não passa, ele volta mais duro, mais violento. O erro da transição foi autoanistiar. Aí os militares voltaram para exercer a tutela com o inominável. Os erros da Comissão da Verdade foi não ter pedido desculpa e não ter feito perante a sociedade. Não era nem a simples punição. É recuperar a memória e admitir que houve terrorismo de Estado e fazer pedido de desculpa. Eu acho que os crimes praticados nós não podemos passar a mão na cabeça. Os crimes da Lava Jato têm que ser investigados. Os crimes dos atos protofascistas têm que ser investigados. Separar o que é crime do que é opinião política. E se a gente for com essa ideia de que agora não olha para o passado, nós não podemos fazer isso com revanchismo, nem com vingança. É memória. Um país não pode deixar de ter memória. Revanchismo não, memória sim. Vingança não, memória sim. Então, nesse sentido, eu acho que é necessário esses processos continuarem. O inquérito das fake news, o inquérito contra a Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, os inquéritos contra a morte desses 3 companheiros que foram assassinados, as ameaças via mentira nas fake news, aquilo que a Carla Zambelli provocou nos jardins de São Paulo no dia da eleição. Isso não pode ser anistiado nem passar a mão na cabeça. O esquecimento é a conivência, o esquecimento é o passado não passar, o esquecimento é deixar que as coisas... Isso volta depois, Paulo. Esse é o problema. Então, é claro que a centralidade não é essa. A centralidade é reconstruir, transformar o país e atender às reivindicações do povo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que derrotar as políticas protofascistas que causaram crimes. E eu estou especificando bem esses crimes. Portanto, eu acho que o sistema de justiça, o Ministério Público, isso não é tarefa de um governo, é tarefa do sistema de justiça, pressionado pela opinião pública, as investigações da Polícia Federal. Isso tem que continuar, porque essa ideia de paz e amor, com esse tipo de crime praticado, não é a melhor receita, levando em conta, inclusive, o nosso passado. Genuíno, você com a sua experiência, o seu conhecimento, deixando esse acerto de contas necessário, indispensável, como mostram vários auto-enganos que nós fizemos no passado. Deixa isso importante. Outras questões, do ponto de vista de políticas sociais, de programas econômicos, você vê como questões urgentes o novo governo encarar e assumir assim e colocar como tarefas, porque reconstruir o país também é recuperar políticas de emprego, recuperar empresas estatais que foram simplesmente abandonadas, recuperar a soberania. O que você vê como tarefas mais importantes assim nesses próximos anos, no primeiro ano, o que você vê? A primeira tarefa é a pauta do povo. A pauta social de combate à fome, o desemprego, a carestia e a miséria e a fome. Segundo, reconstruir as políticas públicas relacionadas com a aposentadoria, com o salário mínimo, com a Bolsa Família, com o sistema de saúde, o sistema de educação e de assistência social. Terceiro, recuperar o papel do Estado como indutor e protetor da cidadania, através de uma reforma tributária e fiscal que cobre dos mais ricos, do andar de cima. Quarto, restabelecer a inserção do Brasil no mundo de maneira autônoma e soberana e tratar como uma das urgências do país a questão da Amazônia,
a questão da transição energética, da transição ambiental. O país não pode correr o risco. A Amazônia é nossa, mas ela é patrimônio da humanidade. A soberania nós não negociamos, mas ela, como patrimônio para a qualidade de vida da humanidade, é um patrimônio que o Brasil coloca na disputa política. E, ao mesmo tempo, Paulo, eu acho que nós temos que fazer uma reforma nas instituições, que elas foram avacalhadas, vamos chamar assim. Elas foram deslegitimadas pelo golpe, pelo que fizeram. Olha a PGR, olha a situação de orçamento secreto da Câmara, olha o sistema de votação uninominal, olha o sistema de relação entre os poderes. Tem que haver uma oxigenação democrática desta relação. Portanto, nós temos, isso é um processo, como você falou. A prioridade é a questão social. A partir daí, nós devemos avançar para outras pautas, por este caminho progressivo. É neste sentido que eu reconheço a capacidade do Lula como um grande líder de ter organizado essa frente ampla que o elegeu e que vai governar, é até mais ampla do que o que ele inicialmente concebeu. Agora, é necessário que as forças democráticas, populares, os socialistas, se articulem para defender com exigência, defender reivindicando, defender cobrando. Primeiro é a defesa. Por exemplo, eu sou um ardoroso defensor do discurso do Lula proferido no CCB-BB ontem, antes de ontem, na medida em que ele coloca a questão social acima do mercado. Sou um defensor. E uma grandeza o presidente da República ter dito aquilo e ter chorado. Isso me emociona, um presidente da República chorar pelo sofrimento do seu povo. Isso é grandioso. Isso nós vamos defender. Mas nós vamos dizer, ó, Lula, é necessário tais e tais medidas. Quer dizer, a reforma trabalhista, é necessário revogar-se o que foi feito, a questão da Previdência, enfim, o sistema de educação e saúde tem que ser alterado, sem qualquer interferência desmedida dos interesses privados. São essas questões, Paulo, que nós vamos iniciar um novo ciclo político. É o ciclo da política, é o ciclo do debate, é o ciclo da controvérsia, é o ciclo da polarização. A polarização no bom sentido, a polarização faz parte da democracia. A democracia não é a paz dos cemitérios, a democracia é confronto. Por exemplo, nós vamos discutir o auxílio para o Bolsa Família? Tudo bem, vamos. É melhor uma PEC da transição. Se o preço para votar for a exigência do Lira, a gente diz, tudo bem. Aí nós vamos dizer, votamos em você por causa disso. Não temos candidato à presidência da Câmara. Tudo tem que ser muito claro. Por quê? As forças que apoiam o Lula estão diante de uma encruzilhada. Nós não podemos decepcionar nem deslegitimar a escolha que o povo fez, que foi sofrida, doída. Ô, Paulo, a gente viveu intensamente isso. É impressionante as pessoas se abraçarem, chorarem, as pessoas gritarem. Nós tiramos o nó da garganta e tiramos as algemas. Nós temos que levar isso muito em conta nessa reconstrução que é processual. Eu queria, para encerrar, lembrar um pensamento que eu vejo em você sempre, que seja uma coisa importante. Nós não podemos ter medo de conflito. Conflito é parte da vida, conflito é parte da democracia, e se o povo quer melhorar a sua vida, ele não vai receber nada caído do céu. Ele vai ter que lutar. Eu queria que você falasse, isso eu gostaria que você falasse isso, porque eu acho que essa é uma das grandes ideias de José Genuíno, que há muito tempo ele traz na política brasileira, e eu acho isso muito importante para a gente dar essa entrevista aqui, estamos chegando ao final. Ô Paulo, o conflito é da natureza do regime democrático, o conflito é da natureza do contraditório, o conflito está na presença da negociação e do dissenso. A democracia é dissenso e consenso. O equilíbrio entre o dissenso e o consenso é exatamente o conflito. O conflito é democrático. O conflito e a confrontação é para construir soluções e alternativas. Eu digo para as pessoas que eu aprendi uma lição de duas experiências antagônicas, a resistência armada e a experiência parlamentar. As duas me ensinaram uma única coisa: sem o povo organizado, mobilizado, consciente, nós não vamos muito longe na nossa capacidade de mudar a sociedade. Eu sou anticapitalista, digo isso claramente. Eu defendo um regime socialista revigorado,
com as novas avaliações, com as lições que nós tiramos. Eu digo isso claramente, então eu posso opinar sobre isso. Então, nesse sentido, a disputa é saudável. Quando eu uso a palavra conflito, é no sentido do confronto democrático, do reconhecimento do adversário que não é inimigo. Eu negociei muito com os adversários que não eram inimigos. Essa é a essência de um país que não pode escantear, não pode botar por baixo do pano, não pode enterrar o nosso passado, nem os conflitos que vivem hoje. Como é que a gente vai viver num país se não reconhece, por exemplo, o racismo estrutural, o feminicídio, o preconceito, a visão em relação à comunidade LGBT, em relação à população originária? Isso tem que aflorar, porque na medida em que aflora, nós vamos discutir os meios e as políticas para resolver e para enfrentar. É nesse sentido que eu incorporo a ideia da confrontação e do conflito como um dos elementos essenciais de um regime político democrático, no sentido de ir construindo as melhores possibilidades. Você só constrói melhores possibilidades no debate. Não é na concordância 100%, porque a concordância 100% não existe. Numa sociedade dividida, pluralista, numa sociedade dividida em classes, não existe esse consenso da unanimidade. E é bom que ele se explicite para a gente ver quais são os caminhos. E em cada momento a gente vê até onde vai. Querer consertar a sangria que provocaram no país com band-aid de esparadrapo não dá. Você tem que fazer cirurgias. Algumas, por exemplo, cirurgia em relação à privatização da educação, em relação à privatização da saúde, em relação à eliminação de direitos básicos. Você tem uma nova classe trabalhadora que não tem direito nenhum. E há algumas experiências do mundo que começam a discutir. Isso tem que aparecer. A democracia é a transparência dos conflitos e das negociações. Isso é o que me apaixona e eu queria agradecer a oportunidade de ter debatido isso contigo, Paulo. Eu queria mais uma. Aí você vê que você fala que eu vou indo, né? E você acha um privilégio, uma situação particularmente inspiradora, a gente poder falar isso, debater isso, propor isso num governo que tem na presidência Luiz Inácio Lula da Silva, que é o sujeito que, de certa maneira, sintetiza toda essa experiência que nós estamos falando? Ô, Paulo, unicidade, quando é ativa e livre, ela vira subversiva e revolucionária. É o direito à felicidade, é o direito a dizer, é o direito a falar, é o direito a não ter medo, principalmente não ter medo do medo. É o direito a discutir soluções e saídas. Eu, nossa geração, que vive as ilhadas, com Lula presidente da República, esse Lula que é um reflexo da história, esse Lula que é o novo derrotando o velho, esse Lula que nasce das cinzas como Fênix, ele representa essa alternativa nova. E essa alternativa nova vive isso, Paulo. Nós, da geração dos anos 70, dos anos 60, como eu, dos anos 80, dos anos da Constituinte, dos anos da fundação do PT, eu acho que nós não temos o direito de ser pessimista. Nós não temos o direito ao individualismo, nem o direito ao pessimismo de maneira nihilista. Nós temos o direito a lutar. E a luta só é vigorosa quando ela é coletiva. Quando ela é coletiva, você transforma os sonhos em realidade. E é isso que me apaixona nesse momento. E olha bem, eu não estou reivindicando cargo, não estou reivindicando voto, não estou reivindicando posição e adereços em lugar nenhum. Eu quero reivindicar a minha liberdade de dizer o que penso e ser um construtor desse sonho, dessa utopia, dessas causas que dão razão de ser a minha vida. Muito bem. Genuíno, foi um prazer estar aqui, foi uma honra partilhar a sua experiência e as suas esperanças. Suas esperanças aos 76 anos, né? Aos 76 anos. 76 anos. Isso. Enfim, e agora, então, eu agradeço a quem nos assistiu até aqui e vamos em frente. Valeu. Valeu. Valeu, Paulo.